E é interessante também a questão do poder, porque nós temos uma compreensão de poder do Espírito, não digo errada, mas às vezes um pouco limitada. Porque a palavra que aparece aqui é a palavra dinamis, que fala realmente de poder, mas geralmente o pessoal, quando vai fazer o léxico dessa palavra, para entender o que é esse poder do Espírito, eles fazem uma associação que parece ser semelhante, mas não é. Que eles fazem a associação dinamis com dinamite. E aí o poder do Espírito é interpretado como aquele poder de euforia, aquele mover assim que é muito mais barulho do que mover propriamente dito. Então, quando fala não, que o poder do Espírito veio sobre a igreja, aí a gente é tentado a pensar, né, principalmente aqueles que têm uma vertente um pouco mais pentecostal, no labacheia. Está errado? Não está errado. Mas não é só isso. O primeiro escritor bíblico que usa o termo poder foi Paulo, na sua carta aos Romanos. Quando ele vai falar que Jesus, sim, tem o poder, ou seja, tem o dinamis. Por quê? Porque esse vocabulário, dinamis, era um vocabulário usado pelo Império Romano, atribuído ao imperador. Então, os imperadores romanos, eles se viam como deuses. E na posição de deuses, eles se viam como donos do mundo. Por quê? Porque o meu império é um império que domina sobre o mundo todo. Então, eu sou Deus sobre ele. Tanto que o termo César, Augusto César, Tibério César, o termo César é um termo divino, que tem uma atribuição considerada divina. Então, ele na pessoa vista como um Deus, por ele ser um Deus, obviamente um falso Deus, mas essa falsa imagem de se ver como Deus, os imperadores e todos os seus súditos acreditavam que por ele ser um Deus, ele era revestido de poder, ou seja, ele era revestido de dinamis. E aí tanto é que tinha um culto ao imperador. Então, nos primeiros 3 séculos, por exemplo, os cristãos eles foram mortos, foram perseguidos por não prestarem o culto ao imperador. Ou seja, não reconhecerem a sua divindade e a devoção decorrente disso. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, ele vai falar que todo poder vem de Deus e está sobre Jesus, o que ele está querendo dizer? Olha, Jesus tem o dinamis. Então, o verdadeiro Deus, a verdadeira encarnação de Deus, não é o imperador, é o próprio Jesus. E aí ele vai usar 2 palavras. Ele vai usar poder, que é dinamis, ele vai usar autoridade, que é a palavra exousia. Então, o que acontece? Uma pessoa revestida de dinamis, revestida de poder, é a única que poderia exercer autoridade, ou seja, exercer a exousia. Então, não existe autoridade sem o dinamis, sem o poder. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala do poder? Olha, Jesus é que tem esse poder. Por ter esse poder, ele tem a exousia, ele tem a autoridade. E aí é por isso que lá em Mateus 28, 18, quando Jesus ressuscita dos mortos e chega aos seus discípulos e dizem: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Qual que é a palavra que Mateus escreve ali? Exousia. Ou seja, toda a autoridade. A autoridade é devida do poder por ser Deus. Então, quando Lucas ele escreve aqui, então Jesus no poder do Espírito, lembrando que ele está escrevendo essa carta para os gregos. Então, eles queriam que os gregos tivessem consciência de que Jesus é que tem a dinamis. Ou seja, ele é verdadeiramente Deus. Só que esse dinamis vem do Espírito. Então, quando Jesus, lá em Atos 1:8, fala, mas recebereis poder, mas recebereis dinamis, era o dinamis do próprio Deus, do próprio Espírito, para que a igreja exercesse exousia, para que a igreja exercesse autoridade.